Tá no ar mais um Dr. Cash, o nosso encontro quase que diário aqui no meu canal do YouTube, sempre com muita informação de qualidade, com um grande time de profissionais para trazer com credibilidade informação para sua noite. Eu tenho o privilégio de iniciar essa noite de muita informação com ela, doutora Aline Ribeiro, dermatologista, tricologista, ela que é uma incansável na busca por conhecimento, está sempre aí se atualizando, trazendo novidades para vocês que moram aqui em Cuiabá e em todo o estado do Mato Grosso. Doutora Aline, muito bem-vinda, é um privilégio recebê-la mais uma vez aqui na bancada do Dr. Cash. Obrigada, boa noite, é um prazer estar aqui, muito obrigada pelo convite. Doutora Aline, vamos começar falando um pouquinho sobre você. Você é daqui de Cuiabá, é a única médica da família, conta um pouquinho sobre a sua trajetória para nós. Eu nasci em Poconé, meus pais vieram a trabalho, e nasci, mas fiquei pouco tempo lá, 30 dias eu já vim para Cuiabá e não saí mais, né? Então, cuiabana praticamente. Sim. E eu, por volta dos 6, 7 anos, já falava que queria ser médica. Quero ser médica, quero ser médica, quero ser médica. E ninguém conseguiu tirar isso da cabeça. Na minha casa, eu sou a única médica. Meu pai é advogado, minha mãe é professora de letras, né? Sempre foi da educação. Minhas irmãs todas fizeram direito, só eu fui para medicina. Por esse desejo de querer cuidar. Então é algo que já nasceu na infância? Sim. E você cursou onde sua faculdade? Eu iniciei a faculdade, participei de um processo seletivo e ganhei uma bolsa em Cuba. Para 60 brasileiros. Iniciei, fiz primeiro ano, segundo ano, a gente passa por 6 meses de nivelamento, de avaliações, mas a minha irmã sofreu um acidente de carro quando eu estava lá em Cuba, um acidente muito grave, ficou acamada e eu decidi voltar para Cuiabá e comecei do zero. E aí eu fiz o curso todo na Unic, na Universidade de Cuiabá. Olha só. A residência depois foi no hospital no Santa Rosa. E aí começou a jornada de pós, de curso. Então sua profissão se consolidou, iniciou e se consolidou aqui em Cuiabá. Sim. Muito bom. Doutora, como que você enxerga hoje os avanços da saúde no estado do Mato Grosso? A gente vê que muita coisa mudou da sua época de formada para cá. A gente tem tido algumas novidades tecnológicas, profissionais que vêm se qualificando cada vez mais, boas estruturas de hospitais, de clínicas. Como que você enxerga os avanços na saúde do estado do Mato Grosso? Olha, eu fico muito feliz, assim, do momento em que eu me formei em 2010. Até hoje mudou muita coisa de fato. Cada vez mais chegando colegas com formação, o polo da informação, né? Primeiro no Brasil chega no Sudeste, não adianta Sul e Sudeste. Sim. Mas a qualidade do atendimento de Mato Grosso está melhorando muito em relação a tanto a tecnologia, a gente tem cirurgia de robótica hoje para quase todas as áreas, né? Mas os colegas também se aprimoraram bastante e eu vejo um movimento para humanização. Acho que as pessoas começaram a lembrar que a gente cuida de pessoas, de seres humanos. A gente passou um período na medicina em que era tudo muito técnico. E hoje, graças a Deus, nós conseguimos provar para esses técnicos, por meio de trabalho científico, que o ser humano é um conjunto. E que implica na saúde física dele o aspecto emocional, o aspecto espiritual. Então, nisso também eu vejo que a gente cresceu. A aceitação de técnicas para equilíbrio da pessoa ali, do ser humano. Então, acho que Mato Grosso tem crescido bastante tecnologicamente, emocionalmente, no suporte para esses pacientes. Assim. Tô feliz. Muito bom. Também enxergo esses avanços e fico muito feliz, né? Porque a nossa população só tem a ganhar. E a gente vê a valorização, né? As pessoas olharem, enxergarem o nosso estado com outros olhos. Sempre olharam com um pouquinho de pé atrás, achando que existia um atraso, né? E hoje a gente vê que a gente vem conseguindo acompanhar os avanços lá de fora com maestria.
Doutora, nós sabemos que os impactos da medicina e da anestesia no couro cabeludo são inerentes, né? Muitas mulheres sofrem, e homens também, após procedimentos cirúrgicos, com as quedas capilares. Eu gostaria que a doutora falasse para nós um pouquinho sobre os principais efeitos que esses medicamentos e anestésicos podem causar ao couro cabeludo. Bom, quando a gente fala de procedimentos e uso de medicações, existem vários riscos implícitos ali para o paciente. Tem uma série de medicações, de grupos de medicações, que por si só elas já podem afetar o crescimento e induzir uma queda aumentada, sim. Então, de medicações, nós temos alguns grupos. O paciente que está submetido a um processo cirúrgico, ele pode ter perda de sangue, ele pode ter queda na pressão arterial, que também influenciam na queda. O organismo, isso é para todos, independente do grau de agressão. Todo ser humano gera uma resposta ao trauma, né? O trauma, no caso, é o processo cirúrgico. E a resposta fisiológica do organismo ao trauma cirúrgico é a liberação de várias substâncias no sangue que podem interferir também na saúde dos fios e levando à queda. Então, existem vários mecanismos de queda. Perfeito, doutora. E como que podemos prevenir, né, essa queda do cabelo causada por esses medicamentos? Existe uma forma de prevenir? Bom, paciente que ele vai fazer um procedimento cirúrgico, isso às vezes fica muito a cargo do médico, dependendo da especialidade. Mas é muito importante ele assegurar a quantidade de ferro no organismo, saber se tem algum grau de anemia ou se a hemoglobina, né, se a série vermelha está limítrofe, porque vai ter uma perda de sangue no ato cirúrgico, que é um dos mecanismos de queda. Então, é importante saber se ele tem anemia ou se a quantidade de estoque de ferro dele está baixa, porque o organismo precisa desse estoque de ferro para se recuperar. Isso é um fator. Então, checar ferro, estoque de ferro e série vermelha. Se assegurar de que eu tenho nutrientes para garantir a minha demanda. Já que eu estou indo para um procedimento cirúrgico, isso vai exigir mais do meu organismo. Então, quais nutrientes, por exemplo? O zinco vai interferir, ele vai fazer parte do processo de cicatrização, também interfere no processo capilar. Vitaminas, complexo B, complexo D, E, elas são cofatores, nós chamamos. Elas participam lá em cima na cascata, algumas na formação de hormônios, outras na formação do sangue. E num processo cirúrgico a gente já tem uma perda disso. Já consome mais vitaminas. Então é importante, segundo ponto, que a pessoa cheque o nível dessas vitaminas, né? O sistema imune, como está a questão de defesa do organismo? Vitamina C entra nisso. Então, assim, a parte laboratorial é muito importante. Sim. Para essa prevenção. Os pacientes que têm algumas doenças crônicas, é importante que eles estejam estáveis. Por exemplo, diabetes. O paciente diabético que vai fazer um procedimento cirúrgico, ele deve estar com a diabetes compensada. O hipertenso, a mesma coisa. O paciente que tem doenças autoimunes, outras, lúpus, ele deve buscar primeiro estar compensado. Por quê? Se tiver descompensado, primeiro que o processo de cicatrização pode ser prejudicado, a recuperação de modo geral vai interferir nessa recuperação, e é uma terceira demanda que o corpo tem que dar conta, fora todo esse processo de cirurgia. Então, o cabelo,
Eu brinco com os pacientes assim, Deus é perfeito, né? Sim. Não erra, o nosso corpo é Uma máquina perfeito. perfeita. O funcionamento dela é todo estratégico, né? Exato. Qual é a prioridade? São os órgãos: cérebro, coração, pulmão, Os fígado. órgãos vitais, Os né? vitais. Então, isso vai ser garantido. O resto, e cabelo é um anexo. Faz parte do nosso organismo, faz parte do corpo, mas só vai para o cabelo se tiver sobrando. Uhum. Então, o ferro que você tem, primeiro vai para a formação do sangue, se sobrar, ele vai para o cabelo, vai para a unha. Então, às vezes a gente está muito preso ali naquela referência do laboratório, mas não é aquilo o ideal para o cabelo. O cabelo são outras referências. Então, paciente para prevenir perdas de cabelo, checar vitaminas, checar proteínas, alimentação. Às vezes é necessário e é recomendado na maioria das vezes alguma suplementação. Fazer os exames laboratoriais para checar como está a saúde desse paciente. Uhum. Não só coagulação e hemograma. Sim, com certeza. Até porque os níveis para poder prevenir são diferentes, né, doutora? Você não vai esperar chegar no limite do limite, né? Tem que ter um excedente, tem que ter um banquinho ali, porque a gente sabe que vai ser, vai precisar de mais vitaminas, né? O nosso corpo vai consumir mais vitaminas, né? Essas vitaminas para poder reconstruir tecidos, né? E até mesmo na reconstrução também do funcionamento perfeito desses órgãos, né? Que Exatamente. sofrem um desgaste, né? Tanto com esses medicamentos quanto com os anestésicos. Cuidados no processo cirúrgico e pós-cirúrgico, né? Quais cuidados o paciente deve tomar, doutora, para amenizar esses impactos? Cuidados que eu falo desde suplementação, alimentação, controle de estresse, quais cuidados? Bom, nós partimos do princípio que ele já passou o trauma cirúrgico. Sim. Uhum. Além do cuidado referente ao processo em si, que às vezes é um pouquinho negligenciado, né? Dependendo, assim, o organismo ele precisa de um tempo para ele se recuperar. No momento em que eu faço uma cirurgia, que o paciente se submete a uma cirurgia, na resposta fisiológica ao trauma, tem liberação de mediadores inflamatórios. Então, Sim. o organismo pós-cirurgia está todo inflamado, ele vai precisar se reorganizar. Uhum. Teve perda sanguínea, teve uso, às vezes está em uso de algumas medicações que fazem cair, por exemplo, anticoagulante, é uma classe de medicação que faz cair, anticonvulsivante, antidepressivos, derivados de vitamina A, própria vitamina A em excesso, né, pode fazer cair cabelo, são as classes mais comuns. Medicações para diminuir colesterol também pode fazer cair cabelo. São importantes usar? Nós vamos fazer no pós-operatório a reconciliação medicamentosa? Vamos, mas isso vai ser feito conforme a orientação do médico. Então, fora esses agressores, passando por esses agressores, estou na minha casa agora, no pós-operatório, o que eu devo fazer? Manter repouso. O repouso é necessário para o organismo, para eu não agredir mais ainda esse corpo, que já teve perda sanguínea. Repouso físico mesmo. Caprichar na alimentação, com alimentação equilibrada, sem excesso de açúcar, sem excesso de gorduras, que são pró-inflamatórios, sabidamente, né? A gente escolher alimentos saudáveis, alimentos naturais, a comida de verdade, seria o ideal. Sim. Existem algumas dessas vitaminas que nós citamos que elas ajudam na coagulação, ajudam na resposta imune, ajudam a recuperar barreiras cutâneas principalmente. E também fazem parte da estrutura capilar, no bulbo capilar, são importantes. Vitamina D, vitamina E, as vitaminas do complexo B, elas são muito importantes também. O próprio zinco faz parte da barreira cutânea. Então, a suplementação dessas vitaminas, quando possível, elas são interessantes.
É interessante repor essas vitaminas no pós também. Uma ingesta maior de água para o paciente se recuperar. Acho que seriam as principais medidas no pós. Existem algumas situações que acontecem durante o ato operatório que precisa de tempo. Sim. Por exemplo, o anestésico usado, própria sedação, digamos, sedação e o anestésico. Ele não tem um efeito direto na raiz do cabelo. Ele tem um efeito de reduzir a pressão arterial transitoriamente, e essa diminuição do fluxo de sangue no couro cabeludo pode levar à queda capilar. O paciente pode sentir isso no pós-operatório. Que a gente chama de... É aquela queda que o cabelo despenca quase. Esse paciente acha que vai ficar careca. Sim. É uma causa de eflúvio, que é essa cabelo despencar, um tipo de queda de cabelo. E o organismo precisa de tempo. Para essa situação, por exemplo, de queda de pressão arterial, é tempo, melhorar o volume de sangue, se hidratar, e aí o organismo vai se recuperando desde que a gente não o agrida mais. Quando a pressão cai por medicação, por exemplo, noradrenalina, paciente de UTI, a própria sedação cai um pouco a pressão, né? O anestésico cai um pouco a pressão. O que o organismo faz? Fecha o vaso da pele, como um todo, do cabelo, para manter a circulação dos órgãos vitais. E aí vai pouco sangue, diminui o fluxo. E aí o fio sofre. Depois, né, o paciente vai se recuperando, isso vai melhorando. A gente chama de hipoperfusão transitória, né? Mas isso vai levar a uma queda. Olha só. Isso pode levar a eflúvio. Perfeito. Doutora, hoje nós temos vários tratamentos e tecnologias, né, para recuperação capilar. A doutora poderia falar de alguns deles para nós, inclusive alguns disponíveis na sua clínica? Existem vários tratamentos, de fato, de acordo com a indicação do paciente. O paciente pode... Como é que ele pode tratar essas situações? Ele pode tratar deve tratar tanto com uma suplementação oral, que é feita. Existe medicações de uso injetável, que são feitos na clínica também, para suplementar, para ajudar esse organismo a se recuperar de maneira mais rápida. Nesses procedimentos demora cerca de 40 minutos, mais ou menos, mas o paciente ele consegue ser hidratado, ele consegue receber aquelas vitaminas que ele perdeu, aqueles cofatores que ele perdeu, vitaminas e minerais. Existe a estimulação direta do couro cabeludo, desses folículos, com o LED, que é uma tecnologia que, de modo geral, as pessoas conhecem como laser, mas é uma luz específica, com uma onda na profundidade correta para atingir o bulbo e estimular o crescimento desse bulbo. Em processos que têm inflamação, ele contém a inflamação. Tem vários trabalhos falando sobre isso. Existem trabalhos também sobre radiofrequência no couro cabeludo, que estimula. Existe um aparelho, uma tecnologia que se chama eletroderme, que nós temos também. Eletroderme, ela faz um duplo estímulo, triplo, na verdade. É uma radiofrequência associado com microagulhas que nós injetamos com drug delivery, né? Nós conseguimos injetar com essas agulhas fatores de crescimento capilar. Então, a radiofrequência trata e estimula o couro cabeludo ali. A agulha estimula de maneira física porque estimula o plasma a ir para aquela região, os fatores de crescimento naturais do próprio paciente, estimula a circulação. E a gente injeta ao mesmo tempo medicação para estimular o crescimento do paciente. Crioterapias também
bons trabalhos sobre estímulo com crio. A crioterapia capilar ela é usada muito para pacientes que estão em tratamento de câncer. Ajuda no eflúvio anágeno, que acontece geralmente nos tratamentos com câncer. É um outro tipo de eflúvio. A mesoterapia, que é bem difundida, bem comum, né, que é a injeção de ativos capilares, seja fator de crescimento, vitaminas, minerais, para estimular esse couro cabeludo a crescer também. Enfim, assim, Inúmeros tratamentos, graças a Deus. Graças a Deus, nós temos bastante coisa. E é um universo que vem crescendo muito, né? É. Falo que a tricologia, ela difundiu-se no país, me corrija se estiver errada, de 5 anos para cá. Ela ganhou muita força, principalmente pós-pandemia, né? Nós tivemos muitas pessoas que sofreram impactos, assim, terríveis com quedas capilares, e eu acho que foi onde essa especialidade da dermatologia, ela difundiu-se. E muitos avanços vêm acontecendo. Se eu não me engano, acho que é uma das áreas que mais avançam em estudos, em tecnologias, em tratamentos, né? Não só para a recuperação do couro cabeludo, mas também para opções de transplantes, né, doutora? Capilares, a gente hoje tem transplante de sobrancelha, né? Até de cílios, eu tô sabendo que vem por aí. Então, assim, avança muito. E isso muito nos alegra, porque a gente sabe que cabelo é uma dor de muitas pessoas, né? Homens, mulheres. E tudo bem que você planejar uma cirurgia estética, numa cirurgia estética você ainda pode se programar, fazer um acompanhamento ali com o tricologista cirurgicamente, se preparar, organizar o seu organismo, fazer aqueles banquinhos, as vitaminas necessárias que nós mencionamos aqui. Mas e uma cirurgia de urgência, né? Que às vezes você não tem tempo hábil de se preparar. Então é muito bom a gente saber que nós temos esses artifícios, essas artimanhas hoje para nos amparar e amenizar esses impactos, né? Sim. E o interessante dessas tecnologias, elas isoladas têm benefício. Porém, a gente também sabe que a associação de técnicas, o resultado é muito mais rápido. E assim como o tempo é importante para o cérebro, no caso de um AVC, é importante para o coração, no caso de um infarto, também é para o couro cabeludo. Para a gente não ter a cicatrização daquela área onde caiu o cabelo, né? Então, os benefícios das técnicas associadas disparado tem o resultado mais rápido. Com certeza. Doutora, perguntinhas rápidas de alguns dos nossos ouvintes. Quanto tempo demora para o cabelo voltar ao normal após uma cirurgia? Ele pode demorar caindo até 2 meses após de queda, mesmo cessado o estímulo. Então, o que acontece na prática diária? Passou a cirurgia, comecei a ter queda de cabelo. Fui ao médico, tô tratando. Tô tomando medicação, tô corrigindo a minha anemia, tô me hidratando. Ainda assim, ele pode cair por um período de 2 meses. Que é o característico de um eflúvio. Mesmo a gente tratando. Porque é aquele cabelo que sofreu, que tá ali pregado e vai se despregando do couro cabeludo, digamos assim, e vai caindo. Passado 2 meses, em até 2 meses, né? É o tempo do cabelo parar a queda e começar a crescer. Assim, essas situações, o eflúvio, ele, por característica, ele não deixa a pessoa calva. Cai muito cabelo. Mas ninguém fica careca, digamos assim. Assusta, atrapalha, diminui o volume, o aspecto muda. O cabelo fica murchinho, ralinho, né? Muda até a textura do cabelo, né? Sim, muda a textura. Sim. Mas ele se recupera. E aí o tempo de recuperação, geralmente, 6 meses. Da gente conseguir. É como se fosse um ciclo, né? É um ciclo. Eu preciso dar o suprimento para esse cabelo. É uma plantinha, né? Preciso dar o suplemento pro folículo estimular a saída dele e aí ele crescer e começar a aparecer no couro cabeludo. Então, o volume mesmo, a gente consegue com uma média de 6 meses. Para encerrar com chave de ouro, doutora Aline,
Qual mensagem você deixaria para quem está enfrentando problemas capilares devido a medicamentos, né, ou cirurgias? Quais conselhos você deixaria aqui nesta noite? Olhando para aquela câmera ali. Bom, se você usa medicações desses grupos que foram citados, anticonvulsivante, medicações psiquiátricas, antidepressivos, medicações para colesterol, que sabidamente estão associadas a quedas, a nossa recomendação é que continue usando, porque é uma necessidade, foi indicado pelo seu médico, mas existem mecanismos e tratamentos para que a gente diminua esses efeitos. Um deles é checar as suas vitaminas, os seus estoques, e garantir que os seus a matéria-prima, digamos assim, necessária para a formação de cabelo esteja em níveis ideais para cabelo. Se você passou por um procedimento cirúrgico e agora está tendo queda, é interessante refazer esses exames, avaliar o grau de deficiência de vitaminas, de hemoglobina, suplementar sua alimentação e para recuperar o seu organismo e aí amenizar os sinais da perda, né, para o teu cabelo novamente como era. Mas a dica é reavaliação. Sempre reavaliação. Tem jeito, né, doutora? Não tem. Não pode deixar as coisas andarem, né, caminharem muito aí para uma perda mais precoce, mais gradativa de cabelo, né, mais considerável, né, doutora? O quanto antes agir, o quanto antes entrar com uma boa suplementação, com os artifícios, com as terapias hoje que nós temos para o couro cabeludo, menor serão esses impactos, né? Sim. Até porque, imagina uma mulher numa situação de eflúvio. O cabelo começa a despencar. Meu senhor, é desesperador. Por uma perda de sangue. Aí ela fica desesperada, normal. E aí ela já começa a ficar estressada, libera cortisol, e aí ela entra num ciclo que daí sim não melhora. O eflúvio que era pra gente ter corrigido, mas o fator emocional pesa muito. Pesa. É muito importante no cabelo. Sim, a gente sabe, e em todos os sentidos, não só para queda, como para cabelo branco também, que a gente vai fazer outra entrevista sobre isso. Exatamente. Porque, gente, como que nasce cabelo branco quando a gente estressa, né, doutora? É um sinal de envelhecimento do fio. Pois é, mas isso é acelerado com o estresse. Exato. Vai render um outro podcast. Doutora Aline, para quem queira acompanhar o seu trabalho nas redes sociais, qual que é o seu Instagram? Doutora DRA Aline Med Ribeiro. Você está mudando de endereço. Estou. Se quiser já deixar o endereço da clínica nova, deixa aqui para quem está nos acompanhando, para que as pessoas possam ir lá visitar você nesse novo espaço. Esse espaço foi desenhado, está sendo desenhado com muito carinho. Se chama Clínica Santa Júlia, em primeira mão aqui para vocês. Que linda! Novidade. Homenagem a Julinha. Julinha. Ah, isso aí. Santa Júlia é um espaço dedicado à saúde, não só a processo dermatológico. E temos uma outra novidade também, a equipe da Clínica Santa Júlia, de médicos, no caso eu e a equipe de enfermagem, nós estamos atendendo os pacientes em domicílio, pacientes que têm mobilidade reduzida, acamados, com lesões de pele, úlcera de pressão, nós fazemos esse atendimento, que é um atendimento dermatológico. Não só esses pacientes, né? A vida da gente é tão corrida. Com certeza. A gente chega em casa às vezes de noite, já fechou tudo. Então, pensando nessas dificuldades, para o paciente se cuidar, nós resolvemos, a pedido, levar esses cuidados para casa das pessoas. Isso é muito bom, doutora. Parabéns pela iniciativa. Eu acho que as pessoas buscam cada vez mais isso, comodidade, né? Esse atendimento personalizado e eu achei fantástica a ideia. Doutora, esse ano vai estar conosco mais uma vez em Selas da Saúde, né? Sim. Você que foi uma das idealizadoras ano passado comigo, para quem não sabe, vai estar lá representando os colegas, falando um pouquinho da sua área de atuação, sobre os avanços. E eu gosto sempre de lembrar que o evento Selas da Saúde não é um evento de melhores do ano, nem destaque. Tá? O evento ele iniciou ano passado e ele estourou um movimento que vem com mais força esse ano, com mais municípios envolvidos, que é valorizar, né? Referenciar Mato Grosso
como uma potência em saúde, mostrar o nível dos nossos profissionais, o nível das clínicas em todas as áreas da saúde. Nós temos desenvolvimento, nós temos profissionais engajados que buscam qualificações, que buscam tecnologias, que buscam os avanços e o que há de melhor, né, em lançamentos aqui no Brasil e no exterior para trazer para a nossa população. Então, é um movimento de valorização, né, doutora, para que não só os que aqui moram possam enxergar a medicina e a saúde do nosso estado com outros olhos, mas também para que os outros estados possam voltar os seus olhares aqui para o Mato Grosso e ver o quanto a gente vem avançando, né, o quanto nós caminhamos em passos largos para esses avanços. E eu fico muito feliz em poder levar o nome desses profissionais e mostrar, né, um pouquinho do que vem sido feito nos mais diversos cantos do nosso estado. Fico muito feliz mesmo. Obrigada por estar conosco mais uma vez. Eu que agradeço o convite. Eu vejo Estrelas da Saúde. Além disso, assim, as pessoas precisam conhecer esses profissionais. Sim. Às vezes, nós temos profissionais incríveis que se especializam fora. Como eu fui para Miami para fazer, nós temos colegas de profissionais da saúde como um todo. E às vezes as pessoas não conhecem. Então, acho muita gente boa que está escondida, né? Exato. A gente tem que mostrar, valorizar, referenciar esses profissionais. Então, esse é o objetivo principal mesmo, é mostrar um pouquinho para o nosso estado o que nós temos aqui. Exato. E você realmente é um profissional muito dedicada, tem requisitos, a gente fala assim que os profissionais que ali estão, eles têm muitas coisas em comum. E a principal dela é a busca pela qualificação constante, a busca pelo aperfeiçoamento, a busca por novidades, o não comodismo. Então, assim, são profissionais que sempre se encontram em movimento. E é isso que a gente quer fazer, é levar cada vez mais longe esses nomes para poder posicionar, né, dar a autoridade devida que vocês merecem. Tá? Legal. Parabéns. Obrigada a você. Doutora Aline, para quem queira conhecer pessoalmente essa nova clínica, esse novo espaço, a Santa Júlia, qual o endereço? Ela está no bairro Santa Rosa, é a rua José Rabelo Leite, 521. Clínica Santa Júlia. Convidadíssimos para fazer uma visita. Por favor. Obrigada, viu? Obrigada. Vocês que nos acompanharam em mais um DrCast, lembrando que o trabalho inicial nós fizemos aqui, trazendo informação com credibilidade para vocês, e agora é com você. Basta compartilhar, replicar essa informação para que mais vidas possam ser atingidas. Eu espero vocês amanhã, nesse mesmo horário, com muito mais informação de qualidade aqui no DrCast. Até lá!